Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 29 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques avançados de phishing aumentaram 356% em um ano. Sistema offline Itália sofre forte ataque cibernético. E Smashing Pumpkins pagou resgate para evitar vazamento de álbum. E eu começo com essa notícia que fala: ataques avançados de phishing aumentaram 356% em um ano. A Perception Point observou um crescimento de 356% no número de ataques avançados de phishing tentados por agentes de ameaças no ano passado. De acordo com o relatório anual de 2023 da empresa, o número total de ataques aumentou 87%. Entre as razões apontadas para esse crescimento está o fato de que operadores de ameaças continuam obtendo acesso generalizado a novas ferramentas, incluindo de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Essas ferramentas mais inteligentes automatizaram o processo de geração de ataques sofisticados, incluindo aqueles caracterizados por engenharia social, bem como técnicas de evasão. Além disso, o relatório destaca que a mudança no cenário de ameaças resultou da rápida adoção de novos aplicativos de colaboração em nuvem, armazenamento em nuvem e serviços de produtividade para colaboração externa. Os operadores de ameaça se adaptaram a essa mudança, com 2022 experimentando um aumento de 161% nos ataques a aplicativos de armazenamento e colaboração em nuvem, embora o e-mail e o navegador continuassem sendo os principais vetores de ataque. No geral, o phishing foi a ameaça mais difundida, respondendo por 67,4% de todos os ataques. No ano passado, também houve um aumento significativo nos ataques de comprometimento de e-mail comercial, que cresceram 83%. A Microsoft foi a marca mais utilizada em e-mails maliciosos, 3,3 vezes mais do que a segunda marca mais copiada, o LinkedIn. As fraudes por telefones também tiveram um crescimento substancial, 363%. Ao examinar canais específicos, a empresa constatou que a proporção de ataques avançados aumentou significativamente. Por exemplo, ataques avançados responderam por 31,9% das ameaças em ferramentas de armazenamento de arquivos e 56,9% em buckets do Amazon S3. Embora os ataques avançados representem apenas 2% de todas as ameaças, a Perception Point observa que eles são complexos e podem causar danos significativos às organizações. O ponto que eu gostaria de frisar nessa matéria, e que passou muito rapidamente, porque teve só uma única observação, é o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso tem de certa forma, produzido peças, ameaças muito mais difíceis de serem detectadas. Eu lembro claramente, nas primeiras vezes que abordávamos phishing, era muito simples falar, porque a maioria das mensagens continha erro de tradução, quando era feito por outros países, agentes de outros países, ou continha erros de gramática. Era simples observar esse tipo de situação. As mensagens às vezes eram grotescas. Então, no princípio, era parte do instrumento utilizado para conscientização. Hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, esqueça. As mensagens, elas copiam claramente o comportamento das comunicações das grandes empresas. Portanto que, se a Microsoft e o LinkedIn, por exemplo, são as marcas em que mais foram detectadas ataques ou peças falsas, tentando fazer de conta que era a marca e fazer com que as pessoas acreditassem, pode ter certeza que essas mensagens certamente tiveram um padrão muito próximo, pelo uso da inteligência artificial, das comunicações utilizadas de forma verdadeira por essas empresas. Então, está cada vez mais difícil identificar. Por isso a gente precisa treinar muito as pessoas para que elas não caiam em golpe, para que elas possam buscar os canais, para que elas não tenham a ansiedade
de ao receber uma mensagem, já sair executando alguma ação. É preciso analisar, constatar, por vezes buscar uma outra forma de entrar em contato com esse canal para checar a veracidade daquela informação. Vai ser mais ou menos por aí, porque daqui a pouco é improvável que haja elementos muito claros para a identificação de phishing. Sistema offline. Itália sofre forte ataque cibernético. O governo da Itália comunicou que o Ministério da Indústria sofreu um ataque cibernético pesado na manhã do dia 26, deixando o portal e seus aplicativos fora do ar. Segundo o órgão, os técnicos estão trabalhando para mitigar as consequências. O governo acrescentou que as verificações iniciais não mostraram evidências de roubo de dados. O ministério também pontuou que já está em contato com a Agência Nacional de Segurança Cibernética para reduzir a inconveniência aos cidadãos e empresas que dependem do sistema. Não há prazo para as atividades voltarem ao normal. Em fevereiro, a ACN, que é a Agência Nacional de Segurança Cibernética, fez um alerta às organizações de vários países europeus, informando que milhares de servidores de computador em todo o mundo foram alvo de um ataque hacker de ransomware. Na época, o ataque visou explorar uma vulnerabilidade de software, alcançando grande escala, comprometendo servidores de vários países europeus, como França e Finlândia, embora Estados Unidos e Canadá também tenham sido atingidos. Recentemente, instituições financeiras de Portugal também enfrentaram invasões, essas vindas do Brasil. Pesquisadores identificaram que a Operação Magalenha atacou mais de 30 instituições financeiras com um malware de roubo de dados. Segundo os pesquisadores Alexander Milewski e Tom Hagel, usando o malware, os hackers conseguem roubar credenciais, exfiltrar dados ou informações pessoais de usuários e obter controle total sobre as máquinas infectadas. A origem da campanha foi identificada via análise de arquivos e diretórios que usavam o idioma português do Brasil. Alguns temas numa única matéria, não é mesmo? Bom, vamos começar pelos serviços relacionados aqui à Itália, ao governo italiano, que ficaram fora do ar e persistem fora do ar, mesmo hoje, pelo menos pelo que eu vi, né, agora pela madrugada do dia 29, nenhuma novidade, continuam fora do ar. E isso significa dizer, eu tenho consistentemente falado dos ataques aqui no Brasil, principalmente a órgãos públicos brasileiros, mas notem que essa é uma realidade mundial. A Itália, um dos países de primeiro mundo, está com seus serviços inoperantes. E aí, né, trazendo ainda mais contexto, falando de outros incidentes, como que aconteceu, por exemplo, em vários países, como informado ali na França, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, que aconteceu no início do ano, recentemente, 30 empresas financeiras de Portugal foram atacados por um malware brasileiro. Então veja que os ataques vêm de todos os lados, mesmo quando existe bom relacionamento. O ponto é que a gente precisa de uma postura de segurança mais adequada. Essa é a grande batalha. Em todos os lugares do mundo, todos estão sofrendo, sem distinção. Está cada vez mais difícil. Por isso que a gente precisa se unir e fazer muito bem feito o nosso trabalho. E tão importante quanto fazer isso de forma bem feita é trabalhar de forma colaborativa para ajudar outras pessoas, outras empresas, outras instituições de ensino, do que seja, órgãos públicos, a terem uma postura mais adequada, a entenderem um pouco mais das ameaças e quais controles implementar para que a gente possa efetivamente mudar esse cenário. E vejam essa última notícia, confesso que não lembro desses quase, 2 anos e meio, relatar uma notícia como essa. Smashing Pumpkins, uma banda famosa, principalmente ali nos anos 90, pagou resgate para evitar vazamento de álbum. O vocalista da banda de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, revelou ter pago resgate a um cybercriminoso para evitar o vazamento de faixas de seu novo álbum. O músico não falou em valores, mas disse ter pago do próprio bolso para que as canções não fossem vazadas 6 meses antes da chegada do disco,
que saiu neste início de maio. Segundo Corgan, o bandido havia obtido as músicas inéditas em uma etapa prévia à mixagem e masterização, após invadir perfis ou dispositivos pertencentes a uma pessoa que ele diz saber quem é, mas preferiu não revelar. O cantor disse ter pago o resgate do próprio bolso, mas não revelou o montante, enquanto indicou que o criminoso também estava extorquindo outros artistas em busca de acordo semelhante em troca do sigilo em revelação a canções inéditas. Em entrevista a uma rádio americana, o artista afirmou que pelo menos 9 músicas do The Smashing Pumpkins estavam sob a custódia do bandido. Desculpa, sob a posse do bandido. Ele as descreveu como as mais comerciais de Atom, Act 3, que define como um disco conceito dividido em 3 atos, que funciona como a segunda continuação de um dos álbuns mais consagrados da banda, Melancholy and the Infinite Sadness, de 1995. De acordo com o músico responsável, não era um fã, mas sim um mercenário focado no ganho financeiro. Foi um seguidor da banda, aliás, que o avisou sobre o possível vazamento. A opção pelo pagamento foi feita para que as faixas não fossem liberadas, representando uma versão ainda não finalizada da visão de Corgan, que trabalhou em Atom desde 2017, inclusive durante a pandemia de Covid-19. O artista afirmou ainda ter cooperado com o FBI neste caso, auxiliando as autoridades americanas na investigação sobre os furtos que também atingiam outros artistas. Enquanto o problema do The Smashing Pumpkins foi resolvido, ele disse não saber como os trabalhos chegaram ao fim, mas que o responsável pela extorsão havia revelado informações que estariam levando as autoridades a o localizarem, levando a uma eventual prisão. Percebam, não existe indústria, nicho de negócio que não possa ser alvo do cybercrime. Não existe. E acho que o ponto de atenção aqui é que quase todos os negócios, quase todos os serviços, e aí eu incluo também, obviamente, os órgãos públicos, possuem dados sensíveis, possuem algum tipo de informação, que pode ser uma música, o que quer que seja, que precisa ser protegida, que precisa de controles. E, infelizmente, boa parte das empresas, instituições, órgãos públicos acabam dando valor a isso quando alguma coisa acontece, quando o pior acontece, quando o incidente se materializa. Pegando esse contexto, mas aí a gente pode expandir para qualquer tema. Mas vamos pegar o contexto da matéria. Sabem exatamente quem foi a pessoa que teve o seu dispositivo comprometido para que as músicas fossem vazadas. Ora, se essa é uma informação sensível, será que ela deveria estar nesse dispositivo? E se deveria estar nesse dispositivo, será que este tinha controles adequados para garantir a segurança desses dados? Será que ou as pessoas que manuseiam esse dispositivo tinham conhecimento o suficiente para garantir o sigilo desses dados, dessas informações, dessas músicas? Percebem que é tudo uma questão de contexto. Dentro do seu negócio, dentro do serviço que você presta, quais são os dados sensíveis? Onde esses dados estão? Como eles são protegidos? E as pessoas que manuseiam esses dados foram adequadamente treinadas? São questões básicas que, obviamente, são o princípio para a definição de uma estratégia de proteção, de melhoria dos controles, de aumento de maturidade, se este for o caso, se a informação realmente for sensível. Então, é uma matéria diferente, num contexto que a gente não está acostumado a ver, mas que ilustra exatamente uma parte do desafio, que é trazer o contexto de segurança da informação e ou segurança cibernética de uma maneira ampla para todas as pessoas. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim.
Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.